Já de volta aqui com o TV Mar News e de janeiro até esse mês, 25 pessoas que trabalham com limpeza urbana acabaram se cortando, sofrendo algum tipo de incidente por conta de materiais perfuro-cortantes descartados de forma errada no lixo. A gente vai ver detalhes a respeito agora na matéria de Fernando Palmeira. Educação ambiental é de suma importância para a saúde de todos nós, inclusive para a segurança daqueles que trabalham na reciclagem. Você sabia que só esse ano mais de 25 profissionais já se cortaram com vidro que foi quebrado e jogado ao léu, também com material perfurante? Então vamos ajudar a esses que nos ajudam a fazer a limpeza, principalmente a reciclagem, para não ter esse tipo de lesão. Eu estou aqui ao lado de uma das mais importantes coordenadoras de supervisão de cooperativas recicláveis, que é a Virgínia Lucena, aqui da Superintendência de Desenvolvimento Sustentável, que nos fala sobre a importância dessa conscientização. Pois bem, como o senhor bem falou, né, da importância da gente ter esse cuidado com os trabalhadores, porque são materiais, né, são resíduos que são descartados, tanto na limpeza urbana quanto na coleta seletiva, e que eles precisam ter um tratamento, né, em casa. Cada pessoa que descartar o seu resíduo, é importante dar esse tratamento, acondicionando de uma forma correta, para que os profissionais, né, que fazem o recolhimento desses materiais não sofram acidentes. A orientação básica é o seguinte: se nós sabemos que tem um material pérfuro cortante, aquilo que corta, aquilo que fura a pele, a mão da pessoa, então é bom não deixar a garrafa quebrada dentro do lixo de forma irregular, que venha oferecer risco. Outros materiais que possam perfurar a pessoa que está lidando com esses recicláveis. Enfim, o que é que você poderia dizer tecnicamente, rapidamente, para esse pessoal que nos assiste, para se educar e saber condicionar melhor esse material, principalmente o reciclável? Isso. Aqui na SUDES, nós temos uma equipe de educação ambiental que está sempre às ruas, passando as orientações. E a gente pede à população que, na medida que forem descartando seus materiais perfuro-cortantes, que acondicionem caixas, envolva os vidros em papelão, jornal, se possível, lacrar e colocar o nome que ali contém um material cortante, né, identificando vidro ou cuidado, para que a gente preserve, né, a vida desses trabalhadores, quanto dos garis, quanto dos catadores de materiais recicláveis. Sinalizar o invólucro, ou seja, a embalagem desse material, que é cortante ou perfurante, é bom sinalizar principalmente com pincel atômico vermelho. Cuidado, vidro, cuidado, pode se acidentar. Enfim, fazer alguma coisa para chamar a atenção de quem vai recolher esse material. Exatamente. Sempre que possível, não é? A gente pede, orienta a população que sinalize, que coloque uma fita crepe, não é? Tente envolver da melhor forma possível. Se não tiver, eu não posso escrever porque eu não tenho uma fita crepe, mas escreve no jornal, escreve na caixa, né? Vamos tentar sinalizar o máximo possível, porque a gente evita, né, essa quantidade de trabalhadores saindo, né, ficando ausentes dos seus postos de trabalho para poder cuidar da saúde, poder se tratar e receber atendimento médico. Então, quanto mais a gente tiver esse cuidado, esse respeito aos profissionais que recolhem os rejeitos que somos nós mesmos que produzimos, a gente, não é, vai estar ajudando, né, com que eles estejam preservados e ajudando também a eles manterem a nossa cidade limpa. Em nome da Prefeitura Municipal de Maceió, em nome da Superintendência de Desenvolvimento Sustentável, Virgínia Lucena, você como coordenadora de supervisão dessas cooperativas aí e recicláveis, em nome também da diretora, que está sempre atenta, querendo o melhor para a saúde e para a segurança de quem trabalha e da própria comunidade, fique à vontade. Obrigada. Temos uma equipe, né? A nossa diretora Kedna Tavares, também sempre preocupada, envolvida nos trabalhos, junto com a educação ambiental. Agradecemos a atenção e pedimos que a população se envolva nesse processo, tá? De cuidado com o meio ambiente, de cuidado com os nossos trabalhadores que fazem a limpeza urbana. A saúde ambiental é saúde para todos e você também é partícipe disso. Do mesmo jeito que a gente produz o lixo, é bom a gente aprender, se educar, livrar o meio ambiente e os acidentes daqueles trabalhadores e trabalhadoras que estão lidando no dia a dia
com o lixo que a gente produz. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Arnoldo Melo, canal 525 NET. Claro. Vamos ficar atento, tá bom, gente? Olha só, continua suspenso sem previsão para retomar a primeira dose da vacinação aqui na nossa capital. Quem traz mais detalhes a respeito disso agora ao vivo é Viderlan Araújo. Viderlan. Preocupante, né, Paulana, essa situação, como para todos nós, né, quando se fala de doses aplicadas da vacina, é também uma sensação de que nós estamos mais próximos de imunizar a população, a sociedade. Quando falta a vacina da primeira dose, significa que o processo estagnou. A Prefeitura Municipal de Maceió continua realizando suas atividades nos postos definidos e autorizados para realizar essa vacinação. Tem lançado campanha também com ônibus de vacinação, né, o ônibus itinerante, que visita vários bairros e que promove esse contato com a população para a vacina. Mas até o presente momento nós estamos aqui no Drive de Jaraguá, um dos pontos mais procurados, somente segunda dose da vacina. Somente a segunda dose da vacina, aqui, claro, para o público geral. Não há necessidade de agendamento. Então, o carro chega aqui, faz todo esse processo de paralisação e de acompanhamento, passa pela triagem e o cidadão que tem a idade limite para poder realizar a dose, né, tomar a segunda dose, acaba também sendo autorizado para poder fazer essa situação, né? Tá? Então, o que isso coloca, Porlane Santos, pelo que nós estamos aqui passando para o nosso telespectador? Dentro desse procedimento, a Prefeitura, pelo menos, tem liberado a segunda dose para as pessoas que comparecem aqui no local. Há uma movimentação constante. Quando nós chegávamos aqui no local, os agentes de saúde já pedem para que a gente reforce para os telespectadores que, para tomar a segunda dose, se faz necessário também a apresentação de documento com foto, do comprovante de residência original, de xerox, para poder também classificar esse processo. Não que se a pessoa não chegar aqui, o pessoal não está mandando voltar, não. Mas é importante trazer isso para poder confirmar realmente que a pessoa está pronta, preparada para tomar a segunda dose da vacina. As demais serão imunizadas com a segunda dose em todos os pontos de vacinação com a AstraZeneca, é o que está sendo colocado aqui para a população. Para quem precisa tomar a segunda dose da Coronavac, precisa se dirigir aos postos de vacinação dos shoppings. 18 mil pessoas, pelo que a Prefeitura levantou, agendaram para a segunda dose nesses próximos dias. Apenas as pessoas que agendaram, que estão sendo atendidas nos ônibus de vacinação, é que tomarão essa primeira dose e o ônibus estará atendendo na praça principal do Graciliano Ramos. Pelo menos isso foi ontem, né? O ônibus conseguiu, pelo menos, vacinar muita gente por lá. Nesta segunda-feira, no início da semana, a primeira dose foi aplicada apenas em quem agendou o serviço no site vacinamaceió.al.gov.br ou em quem for ao ônibus de vacina, que também tem percorrido vários bairros de Maceió. Essa segunda dose pode ser tomada aqui realmente no Drive de Jaraguá, mas não tem primeira dose. Mesmo assim, já há assim, um ponto que está sendo considerado assim, de um grande fluxo de veículos para as pessoas que têm o direito de tomar a segunda dose aqui no Drive de Jaraguá, e os agentes de saúde continuam realizando com o que tem nas mãos esse trabalho para poder imunizar a população. Mas aqui, onde nós estamos neste momento, só segunda dose, tá, da vacina para as pessoas que tomaram exatamente a primeira dose e que tem no cartãozinho já uma data prevista para retorno para esta quarta-feira, dia 16 de junho, né? Um detalhe importante, Paulane Santos, que aqui só AstraZeneca, tá? Aqui só AstraZeneca. Então, tem no cartãozinho de vacina da pessoa a data da primeira dose, a vacina que foi aplicada. Então fique atento nessas datas, compareça aqui no Drive ou nos outros pontos que a Prefeitura estabeleceu para tomar a segunda dose. Não custa nada reforçar. Foto, documento com foto original e também a apresentação de comprovante de residência original mais xerox para os agentes de saúde. Tá? Não custa nada reforçar isso e aí a pessoa terá direito a tomar a segunda dose da AstraZeneca aqui no Drive e em outros postos autorizados pela Prefeitura Municipal de Maceió. Estou ao lado do repórter cinematográfico Francisco Nogueira, pelas ruas da capital alagoana. Vamos despedindo. Depois de uma quarta-feira...
Olha só, gente, fica atento então, né? A gente, se já chegou a tua vez, se já chegou a tua hora de tomar essa segunda dose, aproveita, que aí a gente consegue então pelo menos fechar o ciclo de muita pessoa, né? De muitas pessoas que estão exatamente estavam aguardando exatamente a chegada das vacinas para concluir então o seu ciclo tomando então essa segunda dose, tá bom? Como bem disse aí Viderlan Araújo, por enquanto a gente ainda não tem a perspectiva para o retorno para a vacinação da primeira dose, mas a gente vai sempre seguindo aqui o TV Mar News, passando essas informações para vocês, essas atualizações, e assim que tiver tudo ok, a gente passa para vocês também essas informações para que você então possa cumprir com o seu papel de enfrentar essa fila e ser vacinado e imunizado, tá bom? A gente vai agora para o nosso quadro Direito e Cidadania, recebendo aqui no estúdio Jamile Coelho, hoje para falar de um assunto que eu até perguntei, o que é isso, Pacto Federativo? Bom dia para você, Jamile, seja bem-vinda aqui ao TV Mar News. Bom dia, Porlane, bom dia a todos e a todas. Exatamente, não é uma coisa que as pessoas sabem muito, até porque não é muito divulgado, mas ele está com a gente desde sempre. Principalmente desde 1988, que é a famosa Constituição Federal, que eu sempre trago aqui uma abordagem sobre ela. Né? Por que é tão importante a gente conhecer a Constituição Federal? Porque a partir dela vem todas as outras legislações. A gente já falou aqui que o que não é compatível com a Constituição, ele é inconstitucional, porque ele padece de algum vício que está em desacordo com aqueles princípios. E um dos princípios da Constituição, dos mandamentos, é o Pacto Federativo. O que é o Pacto Federativo? É literalmente um pacto. É um acordo, né, um acordo legal, de lei, no caso, a Constituição, onde são definidas as competências de cada ente da federação. Porque nós somos uma república federativa do Brasil. Né? A república federativa, ela significa os estados, tem os municípios, e eles três, em comum acordo, União, Estado e município, formam essa república federativa. Esses entes, a União, o Estado e o município, eles não são hierarquicamente subordinados. Por exemplo, os prefeitos não são subordinados do governador e tampouco governadores são subordinados do presidente da República. São três entes autônomos com competências diversas, umas concorrentes, que a gente tem, aí teve uma briga, né, recente, de quem seria a competência, por exemplo, para determinar se o comércio vai fechar, se as atividades de show vão fechar, restaurantes, porque tanto a União, quanto o Estado, quanto o município têm competências concorrentes. E tem competências exclusivas. Somente a União, por exemplo, pode legislar sobre processo civil ou sobre uma lei que abranja a União inteira, né? Todos os estados. É uma situação, por exemplo, diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles são efetivamente uma federação, porque os estados são realmente autônomos. Aqui, nós temos leis da União que servem para todos os estados e para todos os municípios. Mesmo que os estados tenham constituições estaduais e os municípios tenham leis orgânicas, que são, né, as leis máximas de cada uma dessas unidades menores, digamos assim, todas elas devem obedecer à Constituição. Por que esse assunto está em voga novamente? Pois é, o que é que tem de novo? Eu sei que tem coisa nova aí e a gente precisa saber. Pronto, é nova, mas é nova só mais ou menos. O que acontece? No final de novembro de 2019, né, então já vai aí mais de um ano e meio, o presidente da República apresentou uma PEC, Projeto de Emenda Constitucional, a gente vai ficar sabendo todas as letrinhas aqui, as siglas, um projeto de emenda à Constituição, ou seja, você tem que ter um processo legislativo mais complexo para alterar essa Constituição do Pacto Federativo, é a PEC do Pacto Federativo. Ele propõe algumas mudanças. O que é que ele entende? Né? O presidente da República, todo o governo dele falam que é a PEC do Guedes. Né? Ele entende que a União ainda centraliza muito recurso. E a União, efetivamente, ela não faz muita coisa. Calma, né? Não faz muita coisa entre aspas. Por quê? Quem atende a gente, né, os administrados, fica na ponta, que é o município. Em alguma medida, o Estado. A União, ela está centralizando muitos gastos e ela sai distribuindo. Isso é bom e isso é ruim. Por que é bom?
Porque a União tem um corpo enorme de funcionários e estruturas, né, bem concatenadas para a fiscalização desses recursos. Por que isso é ruim? Isso amarra. Então, a gente está sempre dependendo da União. Uma das propostas desta PEC do Pacto Federativo, por exemplo, é extinguir municípios que não consigam se sustentar. Dentre os 5.000 e poucos, 5.600 mais ou menos municípios no Brasil, nós temos mais de 1.200 que têm menos de 5.000 habitantes. A gente tem o FPM também, tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver. O FPM é uma forma de participação dos municípios nos impostos arrecadados pela União. Por quê? Por exemplo, em Maceió e em todos os outros municípios, nós temos a cobrança do ISS, que é Imposto sobre Serviço. Então, se você vai no restaurante, se você vai fazer uma escova no cabelo, qualquer serviço prestado, você emite uma nota de Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. ISSQN, ele com nome e sobrenome. Nos estados, nós temos o ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, quando você compra ou vende alguma coisa, incide esse tipo de imposto. Do mesmo jeito, o IPVA. A União fica com o Imposto de Renda, fica também com o Imposto de Produtos Industrializados. Como a União, em tese, ela não presta tantos serviços assim, como prestam os estados e os municípios, ela distribui em FPE, que é Fundo de Participação do Estado, e para os municípios também, Fundo de Participação do Município, que tem ainda uma alíquota do ICMS. Então, esses três entes, eles arrecadam impostos, eles têm obrigações com as quais deve gastar esses impostos, e ele também tem as formas de arrecadar. O FPM tem a ver com isso. E o que essa PEC pretende é descentralizar isso, é deixar com que mais recursos cheguem ao município de uma forma direta. Nesse caso, a proposta da PEC é extinguir os municípios, olha como mexe com a vida das pessoas, né? É extinguir os municípios que não consigam se sustentar no patamar de 10% de recursos próprios, porque a gente sabe que tem municípios, não só aqui em Alagoas, mas em outras unidades da federação, que dependem praticamente de FPM. Então, assim, são os municípios que não têm sustentabilidade. Aí você tem uma estrutura cara, porque você tem uma prefeitura, você tem uma Câmara de Vereadores, você tem secretarias de município, que poderiam ser suportadas por outros municípios com estrutura maior, fazendo, né, com que aquela arrecadação tenha força. E tem outras importâncias aí, tem outros projetos dessa PEC. Por exemplo, é distribuir os royalties da exploração de petróleo para todos os estados da federação. Hoje, ele só é distribuído para os estados produtores, o que fica um pouco injusto, porque existem pesquisas e recursos que sustentam a Petrobras, por exemplo, que é rateado por todos os estados, mas somente alguns são beneficiados por ela, né? Existe também uma outra preocupação, que é criar um conselho com o presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente do STJ, o presidente do STF, para fiscalizar os gastos de todos os entes, inclusive da União. Porque a gente chega numa chamada responsabilidade fiscal. Existem regras para que municípios e estados, que municípios e estados devem cumprir. Por exemplo, existe uma vinculação de orçamento para gasto mínimo com saúde e educação. Eles têm que gastar com a despesa corrente líquida, que é tudo que eles arrecadam em relação a imposto, ou uma empresa própria, né, do estado, do município, ou com a exploração de atividade comercial que possa ser explorada pelo estado e do município. Isso aí formam as despesas correntes líquidas. Em geral, viu, gente? Não é tão simples assim. Então, a partir dessa receita, você tem um teto de gastos com funcionário público, porque você simplesmente não pode arrecadar todo um imposto e colocar só nos próprios serviços. Você tem que dar satisfação à população, você tem que investir em infraestrutura, você tem que investir em saúde e educação. E saúde e educação são despesas carimbadas. Tem um percentual mínimo que você tem que investir naquilo. A proposta da PEC é igualar todos esses percentuais, porque hoje eles são diferentes para estado e município. O município, por exemplo, ele é responsável pelas creches, pelo ensino fundamental, pela pré-escola, né? Depois da creche, pelo ensino fundamental 1. Isso é uma sobrecarga muito grande, porque nem todo mundo, infelizmente, hoje conclui o ensino médio, que é da responsabilidade do Estado. Exatamente. E muito menos chega nas universidades federais, que é a responsabilidade da União. Então, a tentativa aí é redistribuir isso aí.
E por que a gente está falando, né? Que eu dei toda uma explicação. Porque no começo do ano, a aprovação desse pacto federativo era uma contrapartida para que o governo desse o auxílio emergencial, que foi, um pedaço dele foi aprovado, mas ele ainda está em trâmite, ele não entrou em vigor ainda. Até porque não foi aprovado na sua integralidade, e o auxílio emergencial está acabando agora em junho. Há notícias de que ele vai ser prorrogado por mais 3 meses. Exatamente, mas ainda não se bateu o martelo. Pois é, gente. A gente fica aí aguardando, então, os próximos capítulos dessa novela que é a nossa política. Jamile, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar semana que vem, tá bom? Deus quiser. E antes da gente encerrar aqui o nosso programa, a gente tem novidade para vocês, porque hoje tem estreia aqui na TV Mar. Gabriela Garrido assume o comando do programa Algo Mais a partir do meio-dia de hoje, meio-dia e meia de hoje. Moda, cultura, gastronomia, saúde e entretenimento, tudo em um programa só, com a marca da qualidade que só a TV Mar tem. Então, gente, a gente deseja boa sorte, é claro, para a Gabriela. E aí você pode, então, ficar ligado. Hoje, a partir de meio-dia e meia, tem Algo Mais aqui no canal 525 da NET Claro, tá bom? A gente vai encerrando o TV Mar News de hoje. Obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã às 8h30 aqui no teu canal 525 da NET Claro. Até lá!